Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, mais uma questão importante e é de extrema importância para que todos saibam três tipos de doutrinas citadas na Bíblia e ensinadas nas igrejas, sendo algumas falsas. Nem todo tipo de doutrina vem de Deus. Existem doutrinas falsas se passando por doutrina bíblica. Existem doutrinas de homens que são inventadas. Hoje é uma coisa e amanhã é outra. Existem religiões que mudam de doutrina com o passar do tempo. Eu vou dar o exemplo das testemunhas de Jeová que mudaram de doutrina mais de 300 vezes, segundo estudiosos. Hoje é uma coisa e amanhã é outra. São doutrinas inventadas por homens. A doutrina bíblica é imutável, não pode ser mudada. Deus não muda. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda a igreja não tem a mesma doutrina. Então, por isso, se deve aprender a identificar e diferenciar se tal doutrina é humana ou bíblica. Para começar o estudo, vamos ler Efésios 4 e verso 14. É um versículo muito importante. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulentamente. Veja bem, levado por todo o vento de doutrina como meninos. Paulo disse para não sermos como meninos ou crianças que não têm maturidade para discernir o certo do errado. Ser crentes espirituais aptos para identificar aquilo que não condiz com a verdade da palavra de Deus. Então vamos à primeira doutrina, a doutrina humana. Doutrina de Deus é imutável, ela nunca será mudada. E já doutrinas humanas, hoje é uma coisa e amanhã é outra. Não se sustenta, pois é coisa inventada, doutrinas criadas. Doutrinas são regras específicas dentro de uma igreja, que são regras de conduta e comportamento. E também existem doutrinas antibíblicas e, na maioria dos casos, por erro de interpretação, dificuldade de interpretar, e acabam formalizando uma doutrina por meio de passagens bíblicas mal interpretadas. A doutrina humana tem origem em erros de interpretação, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Testemunhas de Jeová, que são campeã em erros de interpretação. E também existem doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Veja na tela. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Todo falso ensino tem origem diabólica e existem doutrinas baseadas em erros de interpretação que não leva ao pecado. Vou dar um exemplo aqui da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Ela tem duas doutrinas que eu vou citar aqui. A doutrina do ósculo santo, que é o beijo, e a doutrina do uso do véu pelas mulheres. Então, isso é baseado
em erro de interpretação, mas não é destrutivo. Por quê? Porque não leva ao pecado e nem perde a salvação. Então são coisas que não é necessário, porque não é mandamento, não é ordenança. Existem apenas duas ordenanças que Cristo deixou à igreja: batismo e a ceia do Senhor. E nenhuma é meio de salvação. Então quem faz não vai ser salvo por causa disso, e quem não faz não peca. Então é um tipo de ensino baseado em erro de interpretação que não leva a nada, né? Não é algo destrutivo. E existem heresias destrutivas, que são doutrinas de demônios que levam a pessoa a perder a salvação, como os ensinos das testemunhas de Jeová e do Adventismo, onde dizem que Deus é um anjo e tem que crer nas profecias de Russell, Rutherford, o corpo governante das testemunhas de Jeová. E já o Adventismo tem que acreditar nas profecias de Ellen White, mesmo não tendo se cumprido. E tem muitos erros graves que podem levar a pessoa à perca da salvação. Mas como o assunto não é esse, né, vamos tocar em frente. O outro aqui é usos e costumes, a terceira. Usos e costumes está muito relacionado ao modo da mulher se vestir, bem como o uso de joias e maquiagens. Quando se fala em usos e costumes, logo vem em mente as roupas das mulheres. Este nome, usos e costumes, há anos atrás, não era citado. Quando eu era criança ou estava entrando na adolescência, eu não me lembro desse nome. Na verdade, esse nome usos e costumes substituiu o termo doutrina. Na Assembleia de Deus existia o culto de doutrina. Tiraram o nome de doutrina e colocaram ensino, ou seja, ficou culto de ensino. E por que fizeram isso? Porque o nome doutrina está associado a não poder fazer nada como era no passado. Na Assembleia de Deus, há 20 e poucos, 30 anos atrás, não podia a mulher usar calça, batom, esmalte, pintar cabelo, não podia usar shorts, e era chamado de doutrina. Então tiraram este nome para apagar a imagem negativa que este nome trazia, porque tiraram a doutrina. E agora é chamado de usos e costumes, e não se falam mais nisso. Em alguns casos, podemos associar usos e costumes a erros de interpretação bíblica, onde afirmam que certas práticas devem ser feitas baseadas em passagens mal interpretadas e sem base bíblica suficiente, somente em interpretações equivocadas, e muitas vezes pondo fardo pesado nas costas das pessoas que nem eles mesmos podem carregar. A Deus Amor, por exemplo, eu creio que já não é mais assim. A mulher não podia usar roupa vermelha, não podia usar saia jeans, não podia andar de bicicleta, não podia ir na praia nem com a praia vazia. Então eles colocavam fardo pesado nas costas que nem eles levavam. Até havia na internet antes a família Miranda na praia, de shorts, sem camisa, né? Então eles colocavam regra nas costas dos outros que nem eles levavam. Mas já acabaram com isso, isso é coisa do passado. Tinha um regulamento interno, tinha um livrinho, RI, né, que tinha tudo isso escrito, mas já não vale mais, né? Tiraram isso. Então, se passa uma borracha e eles corrigiram o erro. Na Assembleia de Deus, há muitos anos, eles proibiam muita coisa.
e eles monitoravam as pessoas para ver se estavam cumprindo. Se pegasse uma mulher de calça, levava a disciplina. Nem televisão dentro de casa podia ter. Eu lembro, se o pastor soubesse que a pessoa tinha TV, ele ia atrás. E as pessoas que tinham guardavam a TV dentro do guarda-roupa, ao menos que tivesse pessoas da família que não eram crentes. Mas se todos eram crentes da Assembleia, eu lembro, elas escondiam a TV dentro do guarda-roupa, né, aquelas TV de tubo, e o pastor da nossa igreja aqui, que ia monitorar as pessoas, antes dele morrer, ele comprou uma TV para ele. Então ele morreu com a TV dentro de casa. Colocava um fardo nas costas dos outros que nem eles podiam carregar. Tem um ditado que diz: se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então eles colocaram carga nas costas que nem eles levavam. Então eles, como não conseguiram evitar que as pessoas fizessem isso, então resolveram se juntar e fazer o mesmo. Então tem que diferenciar doutrina bíblica e doutrina humana, né? Não é colocar peso nas costas das pessoas. Então, se você não compreende, ore a Deus para que Ele revele sua vontade no seu entendimento. É isso aí, então. Citei nomes de igrejas, mas foi para fazer uma ilustração, não para denegrir a imagem de igrejas, né? Eu creio que você compreendeu. Então, se gostou, dá um clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo